E aí, meus irmãos, paz do Senhor seja convosco. Prazer, que honra, que alegria a gente poder estar aqui novamente com todos vocês, para a gente sempre falar sobre Bíblia, sobre história, sobre conhecimento. E como muitos me conhecem, sabem que conhecimento é algo que ninguém jamais vai tirar da gente. Então eu falo para você, fica aqui comigo nesse vídeo. Estou trazendo um vídeo aqui muito interessante, falando sobre um versículo que todos já ouviram falar. E se de repente você não ouviu falar, você vai entender não somente esse versículo que se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, verso número 14, mas nós vamos entender aqui um pouco desse contexto para que nós possamos conhecer mais sobre a cultura, sobre a geografia, sobre tudo aquilo que Paulo estava querendo dizer nessa carta aos Gálatas. Beleza, amados? Posso contar com todos vocês aí? Aí já aproveitando também, você que não se inscreveu aí no meu canal, aqui no YouTube mesmo, PR Carlinhos Oliveira, se inscreva no meu canal, deixe aquele like abençoado, compartilhe também esse vídeo, ative também o sininho, que isso daí você vai estar nos ajudando muito a propagar o Evangelho e mostrar para o algoritmo do YouTube que você também está gostando dos vídeos. Beleza, amados? Sem mais delongas, vamos lá pegar as Escrituras Sagradas, a Bíblia, na carta aos Gálatas, capítulo de número 5, verso ali de número 14. Olha o que fala. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento, que fala: ame o seu próximo como a si mesmo. Irmãos, quando nós falamos sobre a carta aos Gálatas, frequentemente, teologicamente e academicamente, nós chamamos essa carta a carta da liberdade cristã, ou é uma carta magma da reforma. Quando nós pegamos aqui o capítulo aqui de número 5, o que Paulo faz? Paulo ele atinge ali o ápice dessa argumentação teológica, transitando da doutrina pura, tá? Que é do capítulo 1 ao capítulo ali de número 4, para uma aplicação prática na vida, no cotidiano do cristianismo lá. Irmãos, vamos entender um pouquinho desse contexto histórico? Para ficar mais fácil o nosso entendimento? Vamos lá? Irmãos, esse contexto histórico, dentro da geografia daquela época, era algo que também estava sendo muito polêmico. Por quê? Porque para a gente entender Gálatas, no capítulo ali de número 5, nós precisamos entender uma crise. E uma crise que estava acontecendo lá na Galácia. Não sei se vocês já ouviram falar dos judaizantes. Já ouviram falar dos judaizantes? Não ouviram? Então vamos lá. Quem eram os judaizantes? Judaizantes eram ali uns falsos mestres que começou a se infiltrar ali dentro do seio da igreja, afirmando que aquela fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Como eles não criam no Messias, eles falavam que crer ou ter fé naquele pseudo-Messias para ele não era suficiente para a salvação. Então eles exigiam que os judeus e os gentios lá, eles fossem circuncidados e seguissem a lei de Moisés. O judeu não. O judeu, ele já era circuncidado desde ali de quando ele era pequeno, mas só que os gentios, para que eles viessem a ser participante ali da Torá ou da lei judaica, era necessário praticar alguns rituais, e dentro desses rituais, o deles seriam a circuncisão ali da lei de Moisés, para que eles também pudessem ser salvos. Mas dentro desse contexto, havia um dilema. Qual que era o dilema, pessoal? Se Paulo, dentro daquele contexto, cedesse a esse tipo de questionamento dos judaizantes, o cristianismo ali se tornaria apenas uma seita do judaísmo. E não era isso que Paulo, iria fazer. Se os gálatas aceitassem essa circuncisão como requisito ali para salvação, eles estariam negando aquela eficácia daquilo que foi o mais importante dentro do cristianismo, que foi o quê? A crucificação de Jesus. Então, se os gálatas falassem, puxa, vamos ter que ser circuncidado para seguir, eles estariam negando a crucificação de Jesus. Então, amados, a lei, ela já existia. A lei, quando nós falamos sobre lei, a lei já existia desde antes do processo
criacionista do mundo. Na cosmologia, lá já existia uma lei, onde estava o Criador, o Eterno, o Yahweh, o Deus, o Jeová, seja como você goste de chamar, tá? Mas lá o verbo de João, capítulo de número 1, verso de número 1, já estava com o Pai. O Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Ou em outras traduções, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Só que entra um detalhe. Os judaizantes, eles queriam e eles não aceitavam essa tal graça que Jesus veio trazer para nós. Então o que Paulo faz, amados? Paulo ele é muito inteligente, ele usa uma linguagem um pouco mais severa, um pouco mais incisiva, objetiva, e ele argumenta que tentar ser justificado pela lei ia resultar em algumas questões. Paulo fala, ó, Cristo, ele levou sobre si essa lei, mas Paulo, ele vem com uma linguagem severa. Qual que era uma da linguagem severa? Ele fala assim, ó, se vocês continuarem nesta lei pesada, Cristo nada tem proveito. Cristo nada aproveitará. Então, Paulo está falando para eles, ó, se você confia mais nos rituais para a salvação, a obra de Cristo, ela vai se tornar o quê? Nula. Então, o que Paulo fala? Paulo fala sobre dessa dívida a qual todos os judeus, desde Gênesis, até ali 430 anos depois, que começa a ser estipulado a lei lá em Levíticos, tá? Foram 430 anos, tá, irmãos? Para que Deus colocasse a lei dele mesmo, tá? Lei da saúde, lei da circuncisão, enfim, todas as outras leis. Então, o que Paulo fala? Paulo fala assim, ó, você não pode escolher somente algumas partes da lei. Se você for circuncidado, você tem que cumprir as 613 leis, ou 612, né? Porque se você fez a circuncisão, sobra aí 612 leis. O que Paulo fala? Paulo fala, não dá para você cumprir somente essa, a lei da circuncisão. Você tem que cumprir o restante. E esses judaizantes, o que eles queriam? Eles queriam fazer com que essa graça, ou esse sistema a qual Paulo estava trazendo, fizesse com que as pessoas caíssem dessa graça. Que essa graça fosse anulada ou não existisse para os judaizantes. Então, quando fala cair da graça, Paulo não significa falar para eles aqui perder a salvação ali para o pecar. Mas o que Paulo está falando? Paulo está dizendo que seria abandonar o sistema da graça para tentar trazer ali uma meritocracia. Não, eu mereço isso. Não, nós não merecemos. A graça foi pago um preço muito sangue. Sim ou não, irmãos? Fala a verdade. Foi pago um preço muito grande. Então, no capítulo ali, no versículo de número 5 e 6, a fé, ela atua pelo amor. Então, o resumo da vida cristã não é essa observância desses rituais, dessa circuncisão ou a incircuncisão, mas é a fé. A fé que Paulo está trazendo, que essa fé atua pelo amor. Então, a verdadeira religião é a religião interna e relacional. Relacional com quem? Com Cristo, com o Messias ressurreto. Não aquela externa, legalista, opressora, dificultosa, que você pode ler depois, Mateus capítulo de número 23, você vai ver que eles colocavam uma lei muito pesada, mas nem os judaizantes, sacerdotes, eles cumpriam. E dentro desse contexto tem algo muito lindo, que nós podemos trazer para os nossos cotidianos hoje. É o conflito entre a carne e o conflito entre o espírito. E isso nós temos diariamente, todos os dias e os dias todos. Sim ou não, amados? Versículo 13 ao 26. Então, após Paulo defender essa liberdade, Paulo ele antecipa com uma pergunta. Qual que é a pergunta que Paulo faz? Paulo fala assim, ó, se sou livre da lei, então eu posso fazer o que eu quiser? E a resposta de Paulo é totalmente retumbante, incisiva, objetiva. Paulo fala, não. A liberdade cristã não é a licença para o pecado, mas é a liberdade para a gente servir. Coisas que os judaizantes, que os judeus não faziam
para os gentios e, em algumas circunstâncias, até para os próprios judeus, os seus irmãos lá. Então, amados, do versículo 13 ao versículo 15, o que Paulo faz? Paulo, ele afirma que toda a lei se resume a um único mandamento: amarás o teu próximo como a você mesmo. Então, algo ironicamente, né, amados, os legalistas lá daquela época, judaizantes, farisaicos, diziam que defender essa lei estava ali fazendo o quê? Violando toda a lei mosaica. Mas não era desse jeito. Porque se você for ver em Gálatas, aqui mesmo no capítulo de número 5, no verso de número 15, olha como que estavam os judaizantes. Ele fala assim, ó: mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Destruírem a quem? A eles mesmos. Está entendendo, amados? Destruir a eles mesmos. Então, o que eu acho interessante aqui dentro deste contexto aqui de Paulo aos Gálatas é algo muito interessante. Muitas pessoas buscam a Deus querendo uma lista, é ou não é? Daquilo que pode e daquilo que não pode. Está entendendo? Queremos regras. Por quê? Porque regras nos dão a sensação de controle. Dá ou não dá? E Deus, ele teve que estipular uma lei, uma regra para controlar o povo. No entanto, o que Paulo fala quando ele escreve aos Gálatas? Ele diz que o cristianismo não é um código de leis, mas é um chamado à liberdade. Mas ele fala assim, ó, é uma liberdade, mas tenham cuidado. A liberdade cristã não é o direito de você fazer o que você quiser, mas é a capacidade dada por Deus, pelo Criador, de fazer o que se deve fazer. Então, o perigo dessa liberdade que Paulo está falando lá no capítulo de número 5 é o perigo da liberdade sem propósito. Por quê? Porque há uma armadilha. Paulo, ele começa fazendo o quê? Ele começa alertando. Paulo fala assim, não use a liberdade para dar ocasião ao quê? A ocasião da carne. E é o erro mais clássico e moderno, né, trazendo para os nossos dias atuais. Então hoje, muitos já acham, meus irmãos, que ser livre em Cristo é viver para o próprio prazer, ignorando todas as consequências. E não é dessa forma, tá? Então a verdadeira liberdade não nos liberta ali para o pecado. Ela nos liberta do pecado para quê? Para que nós possamos finalmente olhar para o lado e enxergar aquele que é o nosso próximo. É uma lei simplificada. É uma lei que não é ritualística, que nem os judaizantes, os judeus lá seguiam a lei. É uma lei de um amor com filtro, o verso de número 14. Por quê? Porque Paulo fala, pois toda a lei se cumpre num preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então era menos rituais, muito menos rituais e mais relacionamento. Mais relacionamento. Então Paulo está dizendo aos religiosos lá daquela época, vocês estão preocupados com rituais externos, tá? Mas Deus está preocupado com como que vocês tratam as pessoas. Por quê? Porque o tratamento que eles davam para as pessoas era terrível. E ali é um teste de quê? Um teste de realidade, meus queridos. Então Paulo fala que a sua espiritualidade, ela não é medida pelo conhecimento bíblico, histórico, geográfico, intelectual, se você é um erudito, mas é por quê? Pela sua capacidade de amar quem está mais perto de você. Quem é o seu próximo? Então, se você conhece toda a Bíblia, se você conhece do grego, do hebraico, se você conhece de homilia, de hermenêutica, mas você não consegue perdoar ou servir, você ainda não entendeu toda a lei de Cristo. Então, isso que é interessante que Paulo estava levando aos Gálatas, falando para os Gálatas. Então ele falava assim, quer saber se você está no centro da vontade de Deus? Ou Gálatas, olhe para o seu próximo. O amor
Paulo estava falando para os Gálatas? É o atalho para a santidade. Então quem ama não precisa de uma lista de proibições do que se deve ou do que não se deve, pois o amor jamais vai fazer o quê? Mal ao outro. É um amor que nós academicamente e teologicamente chamamos de escravo voluntário. O amor do escravo voluntário. É um paradoxo, né? Paulo faz ele uma troca ali de palavras totalmente incrível, cara. Totalmente incrível. Ele diz que fomos libertos para sermos servos. No grego, escravos, uns dos outros. Mas quando nós pegamos ali, há uma inversão de valores. Não só lá, como na nossa época agora. No mundo que nós estamos vivendo atual, amada, as pessoas, elas lutam para que os outros as sirvam. É ou não é? E no reino de Deus é totalmente diferente. Nós usamos a liberdade para servirmos voluntariamente. Então, a aplicação que Paulo está levando aos Gálatas e mostrando para o povo da Galácia, aqui é um serviço chamado serviço sacrificial. É perguntar: como posso usar o que Deus me deu? Meu tempo, meu dinheiro, meus dons, para abençoar, né, a vida de quem está aqui do meu lado. Como que eu posso fazer isso? A liberdade em Cristo, meus irmãos, ele torna eu e você livre, né, do nosso próprio egoísmo. Então, o que Paulo faz? Ele alerta contra a nossa própria autodestruição. É o que ele está mostrando lá na carta que ele mandou aos Gálatas no capítulo 5. Por quê? Porque há um contraste. Qual que é o contraste? Paulo, ele avisa que se não houver amor, toda aquela comunidade vai se morder e se devorar entre eles mesmos. Entre eles mesmos. Por quê? Porque é aquela consequência do legalismo. Onde não há amor, onde fala no verso número 14, há julgamento, há fofoca, há divisão. Então o legalismo, amados, ele foca apenas em regras, em rituais. Mas ele mata a comunhão. Tudo isso Paulo estava falando para a carta aos Gálatas, lá na Galácia. Paulo estava querendo trazer umas aplicações práticas para os caras. Quando surgia ali um conflito, que nem estava tendo lá, referente a vários rituais, Paulo está falando assim, ó, não pergunte quem é que está certo. Pergunte o seguinte: como o amor pode ser manifestado aqui? Como? O amor é o que impede uma família ou uma igreja que seja totalmente o quê? Destruída, meus amados. É isso que Paulo ele está falando. O que ele está dizendo. Por quê? Porque havia muitas obras da carne que estavam acontecendo naquela época. Está entendendo? A humanidade, o eu, a natureza humana estava caída. E estava caída por vários tipos de questões lá. Primeiro, pecados sexuais, prostituição, impureza, lascívia, pecado religioso, idolatria, feitiçaria, religiosidade, pecados de relacionamentos, inimizades, porfias, iras, discórdias, pecado de intemperança. Cara, estava acontecendo tudo aquilo que não era para acontecer. E estava acontecendo lá na cidade ali de Corinto. Corinto não, da Galácia, que me fez lembrar aqui as mesmas situações que estavam acontecendo na cidade de Corinto, divisão. Tudo por fato de religiosidade, de falta ali de amor ao próximo. Então tudo isso, meus irmãos, ele entra em vigor. Porque Paulo fala lá no capítulo 5:14, pois toda a lei se cumpre num preceito: amarás o teu próximo como quem? Como a ti mesmo. É o que Paulo está falando. Por quê? Por que Paulo está dizendo isso daqui? Porque logo no capítulo de número 5, o título da minha Bíblia e a epígrafe fala liberdade em Cristo. Olha o que fala: portanto permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Não se submetam à escravidão da lei. Verso número 6 do capítulo 5. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum
em ser ou não circuncidado. Paulo está falando, para que há necessidade de ser circuncidado? Qual é o benefício se Cristo morreu e ressuscitou? Para que nós pudéssemos literalmente estar agora vivendo o tempo ali da graça, que foi comprado com sangue muito grande. Então eu acho interessante isso daí. Olha no capítulo de número 3, no versículo de número 23, para a gente já encerrar aqui. Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, somos colocados sob custódia da lei e mantidos sobre a guarda, sobre a sua guarda, até que esta fé fosse revelada. Versículo 24, em outras palavras, a lei foi o nosso guardião até a vinda de Cristo. Ele nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. O que Paulo está dizendo aqui? Cristo rasgou, o véu do templo se rasgou, de cima embaixo. Então nós não estamos mais na custódia da lei. Nós estamos agora numa graça que teve todo um vitupério. Então, qual que é o objetivo principal? Amarás o nosso próximo. Tirar o peso legalista, judaizantes. Para quê? Para que o versículo de número 27 do capítulo de número 3 dos Gálatas diz: todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiam de Cristo. Todos. Se você pegar no capítulo aqui de número 4, do versículo ali 21, ele fala dos dois filhos de Abraão. Ali ele vai dar um exemplo clássico para nós. O filho, um que representa a lei, filho de Agar, e outro que representa o filho da liberdade, que é de Sara. Está entendendo? Aqui já tem duas circunstâncias que você pode ler depois. Só vou ler o versículo 24 do capítulo 4 aos Gálatas. Essas duas mulheres ilustram duas alianças. A primeira, Agar, representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei que o escravizou. Então, quem que escravizou o povo? A lei. A segunda, Sara, representa Jerusalém celestial. Ela é mulher livre, a nossa mãe. Então, aqui já está representando o tempo que é a lei e o tempo da liberdade. Então, Paulo está falando aos Gálatas aqui, nós somos livres em Cristo Jesus. Não precisa entrar mais nesses rituais. Mostrando para os judaizantes, para os judeus ortodoxos, aqueles judeus ali legalistas, falando, Cristo ressuscitou. Não precisa mais nós seguirmos esses tipos de rituais. Lavar a mão 7 vezes antes de comer. Não poder, no dia de sábado, cuspir na terra, porque senão você estava fertilizando a terra. São vários e vários rituais que Paulo está falando para eles, Cristo, ele veio, ele cumpriu a lei, mas depois de Cristo, a lei, essa lei ritualística, ela não tem mais valia. O que tem valia? Amar a Deus sobre todas as coisas, crer que Jesus é o único unigênito, que Deus mandou seu Filho aqui na terra para morrer ao nosso favor. Então, amados, eu acho muito lindo isso daí. Por quê? Porque Gálatas, no capítulo de número 5, do versículo ali 16, ele vai dando os frutos do Espírito, falando para a gente a vida pelo Espírito. Por quê? Porque é o Espírito de quem? O Espírito de Jesus, o Espírito Santo. E ali ele vem mostrando como que é viver em Espírito, o que nós precisamos tirar da imoralidade sexual, dos desejos pecaminosos, das bebediças, das festanças. Porque ele fala, aqueles que pertencem a Cristo, a Jesus Cristo, crucificaram as suas paixões e desejos de natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos em direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Amém, amados? Esse é o amor. E aí eu finalizo aqui falando para você, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal, ative o sininho, PR Carlinhos Oliveira, porque tem mais pessoas, amados, que precisam conhecer, precisam entender uma teologia simples aqui que eu estou trazendo. Algo bem didático, que se você não aprende, se você não quiser. Beleza, meus amados? Que a graça e o amor de Cristo estejam com cada um de vocês, que as doces consolações do Espírito Santo continuem sendo uma verdade na sua vida. E assim,
Eu agradeço a todos vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Deus nos abençoe.